Oi pessoal, a gente vai continuar hoje o nosso curso de Geometria Analítica, porque eu achei um tempinho para continuar a discussão que a gente estava fazendo no último vídeo. Eu sei que você está acompanhando, se você está vendo esse vídeo com certeza está acompanhando. E vai comentando aí, manda seu salve e fala com a gente, que eu fico muito feliz de ler todo mundo que tem escrito um monte de mensagem para mim, eu tenho ficado bem contente. Tá? Na altura do curso que a gente está, na vez passada a gente falou sobre o produto vetorial. Eu comentei com vocês que o produto vetorial é um vetor, resultado de um produto entre dois vetores, e por ser um vetor, o resultado, o que a gente precisa caracterizar é o módulo, a direção e o sentido. E a gente fez isso lá no comecinho do vídeo, uma aula bem importante, onde eu comentei que o resultado do produto vetorial é um vetor, em que o seu tamanho, ou módulo, é dado pelo produto dos módulos vezes o seno do ângulo entre eles. A direção do vetor resultante é ortogonal aos dois ao mesmo tempo. E o sentido é aquele que obedece à regra da mão direita, né? Então é assim que a gente determina o produto vetorial. Mas a gente foi vendo ao longo da aula passada e viu que isso não é uma coisa fácil de fazer, porque, em primeiro lugar, porque muitas vezes a gente não tem o ângulo, e depois porque para determinar ortogonalidade, fiz um exercício lá atrás, é um trabalho muito difícil, né? Então, existe uma forma de simplificar isso, que é encontrar o produto vetorial em termos de coordenadas, que foi o que a gente fez lá no finzinho do vídeo anterior. Então confere lá e qualquer dúvida você chama pra gente, né? Nesse vídeo de agora, o meu objetivo é interpretar resultados que poderiam sair do produto vetorial, né? Então eu vou começar discutindo com vocês a área do paralelogramo, e aí, na sequência, a gente vai vendo algumas outras coisas que a gente pode falar. Então, por que eu falei tanto sobre o que a gente fez na aula passada? Porque você já percebeu que, dado dois vetores, vamos fazer representantes deles coincidindo aqui, ó. Por exemplo, o vetor U, vou fazer o V maior aqui, mas não precisaria ser assim, tá? E o vetor V, a gente sabe que existe um ângulo entre eles, seria o ângulo θ, pode ser 90, 0, qualquer coisa assim, e eu defino o produto vetorial. O produto vetorial, a gente colocou essa notação aqui, o XV, né? E a gente disse algumas coisas, que ele é um vetor, vou recapitular isso que é importante, ó. E o módulo dele é dado pelo produto dos módulos vezes o seno do ângulo entre eles. A direção é ortogonal aos dois vetores ao mesmo tempo. A gente fez uma discussão longa sobre isso, né? Eu acho que eu mostrei no software, eu não estou lembrando, faz um tempinho que eu gravei o último aula. Se deu problema, foi essa que tinha dado problema que na hora de ver lá, mas eu vou mostrar hoje de novo no software esse ponto, tá? E o sentido obedece à regra da mão direita, né? Ótimo. Então vamos explorar um pouquinho mais sobre o módulo, porque é ele que vai representar a área do paralelogramo. Então, vamos montar aqui um paralelogramo para dar uma olhadinha em alguma coisa, ó. Um paralelogramo, como você sabe, tem retas paralelas. Então eu vou criar um vetor aqui, que é o mesmo vetor de lá. Por que é o mesmo? Porque ele tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, né? Então eu vou colocar um vetor aqui. Por ser o mesmo vetor, eles são paralelos, eles têm a mesma direção, né? E aqui o mesmo vetor V, só que colocar um representante dele aqui para cima, né? Tá aqui ambos os vetores, né? Então esse seria o vetor U e esse aqui seria o vetor V. Note que eu formei um paralelogramo. Se eu fosse fazer, sabe-se por quê, a área desse paralelogramo, como que você faria a área desse paralelogramo? Vou colocar alguns vértices aqui para facilitar, ó. Aqui seria A, aqui seria B, aqui seria C e D, mas poderia chamar qualquer coisa assim. Qual seria a área do polígono ABCD, que nesse caso ele é um paralelogramo? Essa é a pergunta. Professor, não lembro como faz a área. Bem, essa área é simples, ela é base vezes altura. Então é assim que a gente vai fazer, base vezes altura. Quem que é a base quando eu olho desse formato? A base vem daqui até aqui. Aqui você tem que tomar um cuidado, porque a base não é o V. Você vai falar, como não é o V? Olha o desenho ali, porque V é um vetor, mas a base é uma medida de tamanho. Então, a característica do vetor que representa a base é o seu módulo, é o seu tamanho. Então a base, ó, veja aqui, é o módulo de V. E não V, tá? E a altura? A altura é um segmento que ele, saindo do vértice oposto, de um vértice oposto, por exemplo, ele forma 90 graus, forma um ângulo reto aqui. Essa seria a altura. Aparentemente eu não tenho. Mas quando eu construo esse triângulo, veja que eu acabei de construir um triângulo retângulo.
Então, valem as relações, por exemplo, de seno e cosseno. Por exemplo, se eu encontrar o seno de θ, isso é cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de θ, então, quem seria o cateto oposto? O cateto oposto seria a própria altura. Concorda? Enquanto a hipotenusa seria o módulo, cuidado, o módulo do vetor u. Tá aqui. Então, qual que é a altura? Quando eu olho isso daqui e substituo lá, eu vejo que a altura é dada por módulo de u vezes seno de θ. Já falei para vocês que o produto vetorial não é comutativo, né? Mas o produto aqui de módulos são. Então, eu posso escrever isso aqui. Olha só, módulo de u, módulo de v vezes seno de θ representa para mim a área do paralelogramo. Mas, ao mesmo tempo, pela minha definição de produto vetorial, o módulo do produto vetorial é a área do paralelogramo. Conclusão, o módulo do produto vetorial é igual à área do paralelogramo. Então, essa seria a interpretação do módulo do produto vetorial. Lembre-se, do módulo, eu vou falar isso 500 mil vezes até você decorar, tá? Então, bem simples. Antes de fazer um exemplo ainda sobre geometria, eu vou fazer um outro exemplo sobre ortogonalidade, se vocês me permitem, tá? E depois eu volto nesse aqui para a gente refletir um pouquinho, tá? Então, vamos fazer esse primeiro aqui? Então, eu quero determinar W de forma que W é ortogonal, ou seja, ele forma 90 graus, um dos representantes deles, né? Ao eixo Y. E ainda, o U é resultado do produto vetorial de W por V. Estou colocando esse exercício antes para a gente lembrar um pouco como a gente faz as contas, né? Nesse caso, eu conheço U. U é dado por 1 e menos 1. E V é dado por 2, menos 1 e 1. Tá aqui. Então, imagine que a gente precisa determinar esse vetor sendo ortogonal ao eixo Y. Como que a gente faria isso? Aí. Bem, então primeiro pensa, se ele é ortogonal ao eixo Y, qual que é a característica que ele tem? Veja que o valor de W, você tem que encontrar as coordenadas dele, né? X, Y e Z. Mas se ele é ortogonal a Y, significa que o valor de Y dele é 0. Porque a única forma da gente ter o produto do eixo Y, que eu poderia representar pelo versor, por exemplo, 0, 1, 0, multiplicado por esse daqui como produto escalar e dar 0, para eu encontrar aquele teste de ortogonalidade, é quando eu faço x vezes 0, 0 vezes 1 e z vezes 0. Então, obrigatoriamente, o y é 0 para eu garantir a ortogonalidade. Então, eu já encontrei uma das coordenadas desse vetor. Agora, esse vetor ele tem outra característica. O u é o resultado do produto vetorial de u de w por v. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. O u ele tem coordenadas 1, 1 e menos 1. O w, até o momento, tem coordenadas x, 0 e z. E eu vou fazer o produto vetorial com v de coordenadas 2, menos 1 e 1. Vamos lembrar como eu faço o produto vetorial? O lado esquerdo aqui eu não vou mexer, tá? O produto vetorial vai ser o vetor e eu encontro fazendo esse determinante, ó. Na primeira linha eu vou colocar os versores I, J e K. Na segunda linha eu vou colocar as coordenadas do primeiro vetor, que eu não tenho, x, 0 e z. E depois as coordenadas do último vetor, que é 2, menos 1 e 1. Faz o determinante, tá? Eu faço esse vezes esse dá 0, esse vezes esse dá 2z na direção J, esse vezes esses dois dá menos x na direção K, pois esse vezes esse dá 0, esse vezes aquele que sobrou, menos com menos, vai dar mais z na direção I, e finalmente esse com aqueles dois vai dar menos x na direção J. Então qual que é que equação que eu cheguei? Eu cheguei nessa equação, ó. 1, 1 menos 1 é igual a... Na direção I, eu tenho z. Na direção J, veja que eu tenho 2z menos x. E, finalmente, na direção K, eu tenho o menos x, ó, colocando em termos de coordenadas. Agora, isso aqui representa para mim um sistema de equações, porque eu tenho uma igualdade de vetores. Para dois vetores serem iguais, eu tenho que comparar coordenada a coordenada. Então, fica 1 igual a z, 1 igual a 2z menos x, e menos 1 precisa ser igual a menos x.
Veja que ficou uma equação simples de resolver, ó. Da primeira, eu já leio de cara, ó, z é 1. E da segunda, eu já leio de cara também, x é 1. Mas você precisa garantir que isso atende o do meio. 1 seria igual a 2 vezes 1 menos 1? Claro que seria. Então, por ser verdade, eu encontrei qual seria o vetor w. O vetor w, ele é x, que é 1, 0, e finalmente 1, que é z. Antes de eu seguir e voltar a falar de área do paralelogramo, vamos fazer esse resultado no software junto comigo, porque eu tinha prometido para vocês, né? E eu acabei não fazendo. Então, vamos abrir o navegador aqui e dar uma olhadinha nesse trem aqui. Acho que vocês conseguem ver ali de boa, né? GeoGebra. Nesse caso tem que ser o 3D, tá? Pra gente olhar. Veja que eu vou no Google e já encontro ele aqui. E eu vou colocar alguns vetores. W é ortogonal ao eixo Y. Vamos fazer esse teste primeiro? O W é um vetor. Eu vou colocar o representante dele da origem, tá? Origem até o vetor 1, 0, 1. Tá aí. 1, 0, 1. Coloquei certo? Coloquei, né? Tá aqui. Tá certinho, ó. Veja o que significa isso, ó. Quando eu tenho que ele é ortogonal ao eixo Y, veja que ele pertence a um plano, ó. Veja que com o eixo Y é esse em verde aqui, ó. Ele forma 90 graus. Vai girando que você vê, ó. Com o eixo X e o eixo Z, que é o em vermelho e o azul, eles não formam 90 graus, né? Parece que forma 45, e é isso aí mesmo, ó. Mas aqui ele forma 90 graus, ó. O que a gente diz? A gente diz que ele pertence ao plano XZ, tá? Porque ele não tem coordenadas Y. Tá aí. Agora, o enunciado pediu que ele determinasse esse vetor, que fosse o resultado do produto vetorial de outros dois. Vamos colocar o vetor V, ó. Só que aqui ele chamou de U, mas não tenta não se confundir, ó. Vou construir um vetor ligando 0 com o vetor V, que é 2, menos 1 e 1. Tá aqui. Esse seria o segundo vetor, ó. O U, que a gente precisava determinar, que aqui era W. Deixa eu ver se consigo renomear. Vai ser W. Boa! E aqui eu chamei no problema de V mesmo, ó. Tá aí. Então tá o V e o W ali, ó. O V, já em compensação, ele não tá no plano, ó. Tá vendo, ó? Que ele meio que sai do plano, ó. Tá aí, ó. Agora eu vou construir o outro vetor, que seria o produto vetorial entre eles. Ele tem que ser ortogonal aos dois ao mesmo tempo. E ele já foi dado lá no problema. Ele era o U é igual ao vetor ligando a origem com... Quem que é o U aqui? 1 e menos 1. Tá aí. Olha só o vetor U, ele forma 90 graus com os outros dois, ó. Se a gente fosse determinar um plano, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, ó. Um plano passando determinado por W e V, não dá. Um plano determinado por W e V não dá também. Sei lá, não deu certo nenhum. Espera que alguém chegou aqui, deixa eu ver aqui. Não parece nada importante, tá? Então tá aqui a expressão, ó. Veja que eles são ortogonais mesmo, ó. Como a gente acabou de mostrar. Vamos em frente, voltar lá naquilo que a gente estava fazendo? Então, vou voltar lá. Deixa eu ver como eu faço isso. Tablet, foi, tá aí. Beleza, a gente está discutindo nessa aula, então, a interpretação, né, do produto vetorial. Aí aparecem alguns problemas assim, ó, que você vai falar, poxa, isso não é produto vetorial, né? Eu vou fazer por exemplo, o último exemplo de hoje, ó, se eu não me engano. Não, nem a última, mais 2, tá? Então, imagine assim, tem um problema. Seja um triângulo equilátero ABC, então ABC são os vértices de lado 10. Parece muito isso de geometria analítica, inclusive no ensino médio, né? Tá pedindo para eu calcular a área do triângulo. Problema clássico de geometria analítica também, né? Então eu vou desenhar, sempre costumo desenhar. Tem um triângulo de vértices A, B e C. Aqui seria o A, B e C. Eles são equiláteros. O que significa isso? Todos eles têm a mesma medida. Todos eles valem 10. Tá aqui, ó. Então, o que eu gostaria agora é de determinar qual que é a área, né, desse triângulo, né? E eu comentei com vocês, olha só como isso pega esse tipo de problema, né? Eu comentei com vocês que se eu fosse calcular a área do paralelogramo,
eu posso usar o produto vetorial. E aqui está quase uma pegadinha, porque você não precisa muito usar coordenadas e fazer o problema. Porque veja, ó, se o triângulo é equilátero, esse ângulo eu conheço. Ele é 60 graus. Assim como eu conheço esse e esse, que todos são 60 graus, né? Então, se eu for fazer a área do triângulo, como que isso aqui vai ficar? Eu posso fazer a área do paralelogramo, vou colocar um D aqui, ó, que seria o paralelogramo ABCD, e dividir por 2. Porque o paralelogramo não é 2 triângulos, então eu faço a área do paralelogramo pelo produto vetorial e resolvo. Como que é o produto vetorial? Ó, produto de U com V. E aí você vai falar, quem que é U e quem que é V? Eu não tenho eles ainda, né? Mas eu poderia determinar que U seria o vetor começando em C e terminando em B, e V seria um vetor começando em C e terminando em A. Alguém mais perdido? Tem alguém entrando aqui, parece. Alguém mais perdido poderia falar assim, oh, mas professor, vamos achar as coordenadas desses vetores? Você poderia. Acha esse ponto, acha esse, a coordenada, você poderia colocar o C na origem, 0, 0, 0, 0, 0, só duas coordenadas. O B seria a coordenada 10, 0, mas o A seria difícil de achar. Daria um pouquinho de trabalho, mas você não precisa fazer isso, porque veja, ó, quando eu fizer a área do triângulo, que é produto vetorial de U, eu pus produto escalar, né, que grotesco isso aqui. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, né? Módulo de U com V. Então, isso aqui vai ficar, ó, módulo de U, módulo de V, vezes seno de θ. Divididos por 2. Qual que é o módulo de cada um dos vetores? O módulo vai ser o tamanho desses lados, ó. 10 vezes 10. E o ângulo é o ângulo entre eles, 160 sobre 2. Então, faz lá 160, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 1. 1, 2, 3, raiz de 3 sobre 2. Então, ficou 10 vezes 5, raiz de 3 sobre 2. Ou, se você quiser simplificar o 2 com 2, fica 25 raiz de 3. Não coloquei unidade, mas daí a unidade aqui é a unidade de área, que seria o quadrado, tá? Simples de fazer, né? Vamos para um último agora? Se a caneta deixar. Deixa eu escrever. Ué, deixa eu escrever. Deixa eu voltar. Às vezes ele bloqueia, tá? Ó, aqui ele funciona, lá ele resolve bloquear. Cadê o negócio que tava fazendo? Será que tava aqui já? Isso que dá pra fazer tudo meio que junto, né? Uma organização, né? Que, meu Deus. Tá bom, beleza. Tá aqui, ó. Vou fazer o exemplo. Dados os pontos. O primeiro ponto, ele é A e tem coordenadas 2, 1 e 1. O segundo ponto é o ponto B, de coordenadas 3, menos 1 e 0. E tem o terceiro ponto de coordenada C igual a 4, 2 e menos 2. Na letra A, pede-se para determinar a área do triângulo ABC. Ótimo. Vamos fazer isso nesse comecinho? Então, eu quero fazer a área do triângulo ABC. Faz um desenho, não precisa colocar em coordenadas. Você tem A, B e C, pode pôr da forma que você quiser. Cada um deles tem coordenadas. Como que eu calculo a área do triângulo? Bem, se eu fizer o produto vetorial desse com esse, por exemplo, poderia ser qualquer outro. Poderia ser esse com esse, poderia ser esse com esse, assim por diante. Eu encontro a área pelo módulo do paralelogramo. Então, é por aí que eu vou fazer, ó. Primeiro, eu vou construir um vetor ligando a B. E depois eu vou construir um vetor ligando a C. O único cuidado que você tem que ter é de respeitar o ponto de início, que teria que ser os dois, tá? Isso é interessante que você faça, ó. Qual que seria o ponto AB? Seria B menos A, final menos inicial. E AC, C menos A, final menos inicial. B menos A, faz lá, ó. B menos A, 3 menos 2 dá 1. Menos 1 dá menos 2. 0 menos 1 dá menos 1. Esse seria o vetor B menos A. E C menos A é 4 menos 3, que é 1. 2 menos menos 1, que é 3. Menos 2 com 0, que é menos 2. Tá aí os dois vetores. Vamos fazer o produto vetorial entre eles? Então, eu vou chamar de U o produto vetorial de AB com AC. Vamos lá. Como que eu faria isso? É um determinante, né? Na primeira linha, eu coloco os versores, I, J, K. Na segunda linha, 1, menos 2, menos 1. Na última linha, 1, 3, menos 2. Faz a multiplicação, ó. Esse vezes esse, menos com menos, 4i.
Esse vezes o último, menos J. Esse vezes aqueles dois, ó, dá mais 3K. Eu vou rápido essa parte determinante, que eu acho que não é o foco. Se você tiver dúvida nisso, eu posso fazer sobre isso. Mais 2K. Esse com esse, menos mais 3i. E por fim, esse com esse, menos mais 2j. Tá aqui. O versor, então, o vetor, aliás, ele é 7i mais j mais 5k. Quiser escrever em termos de coordenadas, 7, 1, 5. Mas essa não é a área do triângulo. Quando eu fizer o módulo do produto vetorial, eu vou encontrar outra coisa. Então, vamos fazer o módulo de AB com AC. Como que eu tiro o tamanho de vetores? Tem que ser simples, porque você faz isso desde o ensino médio. Ó. 7 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Tira a raiz dessa soma toda aí. Ó. 7 vezes 7 dá 49, eu acho. Mais 1 dá 50. Mais 25 dá raiz de 75. É isso aí. Raiz de 75. Fatora, vale a pena fatorar em geometria analítica, porque vem simplificações, geralmente pelo caminho. 75 dá por 3, porque somando dá 12, que é no múltiplo de 3. 7 por 3 dá 2, 15 dá 5, 25. 25 não dá por 3, mas dá por 5, que por sua vez dá por 5 de novo. Então, a fatoração desse número é 3, 5 raiz de 3. Tá aí. Essa é o produto vetorial. Agora, será que o produto vetorial é a área do triângulo? Não. O produto vetorial, ele me dá a área do paralelogramo. Então, para eu achar a área do triângulo, eu vou fazer 5 raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Então, não se perde isso daí, tá? A unidade de área, não coloquei a unidade nem nada, né? Outra última coisa que poderia aparecer é para determinar a altura. Qual que é a altura do triângulo relativa ao vértice C? Tá aí, essa é a pergunta. Então, eu vou desenhar a figura aqui, vou deixar o C para cima, para você ver a altura. Tem gente que só consegue ver a altura se ele estiver de pé, né? E aqui seria o ângulo reto, né? A minha pergunta é, qual que é esse valor? Bem, veja, eu encontrei que a área do paralelogramo ABCD é o produto vetorial, então ele é 5 raiz de 3. Guarda isso daí, né? Agora, qual que seria a altura? Veja que a área do paralelogramo também é feito por módulo de U vezes módulo de V vezes seno de θ. Mas essa medida, módulo de V seno de θ, vai ser a altura. Isso aqui vai ser igual a 5 raiz de 3. O que eu preciso determinar para encontrar a altura? O módulo de U. O U, nesse meu cenário, é o vetor AB. O vetor AB, eu acho que eu já calculei lá para trás. Ó. O AB é 1 menos 2 menos 1. Ó. E qual que é o módulo de AB? Raiz quadrada dos quadrados das coordenadas. Menos 2 ao quadrado é 4, 5, 6, fica a raiz de 6, que na forma fatorada não dá. Vai ficar assim mesmo, raiz de 6, tá? Agora, qual que seria a altura? Então, veja, ó, que módulo de U, que é o próprio AB, ó, nesse cenário, vezes a altura é igual a 5 raiz de 3. O módulo de U é raiz de 6. Isso fica vezes H igual a 5 raiz de 3. E aí, resolvendo, você chega que H é 5 raiz de 3 sobre raiz de 6. Você pode fatorar. Vai ficar com H igual a 5 raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2, que é raiz de 6. Se você quiser escrever assim, 5 sobre raiz de 2. Se você multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2, fica 5 raiz de 2 sobre 2. Vamos ver se eu acertei? Acertei, sou muito ninja. Ótimo. Pegou? Eu acho que você entendeu a ideia toda aí, tá? Então foi algumas interpretações do produto vetorial para você entender. É bastante coisa, mas é isso. Na aula que vem eu vou falar de um outro tipo de produto chamado produto misto. Tem gente que coloca essa definição junto, tá? Diz que produto misto não é uma novidade, quer dizer, é o produto escalar, é o produto vetorial, e tem gente que diz que é uma operação nova. A gente vai ver sobre ela separadamente, tá bom? Então, até lá.